Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Jardim Verde. Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma das flores mais populares do mundo, a petúnia. Pois é, por trás daquela aparência toda delicada e simples, existe uma técnica, viu? Uma técnica para garantir aquela floração espetacular que dura meses. E é exatamente isso que nós vamos dominar juntos neste guia. O nosso objetivo aqui é bem claro, então, sair daqui sabendo exatamente o que fazer para manter as petúnias floridas e cheias de vida por toda a estação. Nós vamos passar por cada detalhe, desde o plantio até a manutenção, para não ter erro no cultivo. E antes da gente começar, aquele pedido rápido de sempre. Se este tipo de conteúdo mais a fundo te ajuda, já se inscreve aqui no Jardim Verde e deixa aquela curtida. Isso dá uma força enorme para o nosso canal continuar crescendo, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela base de tudo. Antes de qualquer dica de adubo ou de poda, a gente precisa saber com quem estamos lidando, né? Conhecer a identidade da planta. Entender como ela funciona faz toda a diferença lá na frente. E aqui está ela, a Petúnia X híbrida. E olha só que detalhe curioso, ela é da família Solanaceae. Sabe quem mais é dessa família? O tomate e o pimentão. Isso já nos dá uma pista valiosa. Assim como eles, a petúnia adora sol e, claro, pode ser atacada por pragas parecidas. É uma planta herbácea, super valorizada por essa floração que não para, que vai da primavera até o outono. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto crucial. Não existe a petúnia como uma coisa só. Existem tipos bem diferentes, e escolher o tipo certo para o lugar certo, esse é um dos grandes segredos. As grandifloras, por exemplo, têm aquelas flores enormes, um espetáculo, mas são mais delicadas com chuva. Já as multifloras são mais rústicas, aguentam o tranco em canteiros. As pendentes, nem se fala, nascem para vasos e cestas suspensas. E temos também as supercal, que são as mais modernas, super resistentes e que florescem sem parar. Cada uma tem seu lugar ao sol. Certo, já conhecemos a planta. Agora vamos para a segunda parte, que é fundamental, preparar a casa dela. O ambiente perfeito é o que vai ditar se ela vai se desenvolver bem ou não. E se tem um fator que é o mais decisivo de todos para as petúnias, é este aqui: luz. Elas precisam de sol pleno. Isso quer dizer, no mínimo, umas 5 a 6 horas de sol direto, batendo nelas todo dia. Com o sol, o resultado é esse: floração intensa, planta compacta, cheinha. Com pouca luz, ela estiola, sabe? Fica com aquele caule comprido, fraco, pescoçudo e quase não dá flor. Então, aqui não tem negociação. Petúnia precisa de sol. E tão importante quanto a luz é o solo. E aqui, a palavra de ordem, a regra de ouro é uma só: drenagem. O solo tem que ser leve, bem soltinho, para deixar o ar circular e rico em matéria orgânica. As raízes da petúnia simplesmente não toleram ficar encharcadas. A água parada ali na raiz é o caminho certo para o apodrecimento e para um monte de doenças. Se a ideia é plantar direto no jardim, o processo é bem simples, mas tem que ser bem feito. Primeiro, tem que afofar bem a terra. Depois, misturar um bom composto orgânico para dar aquela enriquecida. E terceiro, passo importantíssimo, deixar um bom espaço entre uma planta e outra. Essa circulação de ar vai prevenir um monte de doenças causadas por fungos. Bom, vamos em frente. Agora para a rotina de cuidados, o dia a dia com a nossa petúnia. Vamos falar do combustível que ela precisa para produzir aquele mar de flores. Ou seja, água e nutrientes, tudo na medida certa. Grave bem essa frase: úmido, não encharcado. Olha, é muito mais comum a gente perder uma petúnia por excesso de água do que por falta. O encharcamento simplesmente apodrece as raízes e é a porta de entrada para todo tipo de doença. Então, como fazer essa rega inteligente? Primeiro, o teste do dedo. Coloque o dedo na terra. A parte de cima começou a secar, então é hora de regar. E tente molhar direto na base da planta, evitando jogar água nas folhas e flores. E claro, parece óbvio, mas é fundamental: vaso tem que ter furo de drenagem. Sem isso, a água acumula e o desastre é certo. Agora vamos falar de comida, de nutrição. Uma planta que floresce tanto gasta uma energia danada. Lá no comecinho, um adubo equilibrado, tipo um NPK 10-10-10, ajuda a planta a crescer forte, a formar uma boa estrutura. Mas, para manter a floração a todo vapor, o segredo está no fósforo, que é o P da sigla NPK. Procure por formulações como 014-08, onde o número do meio é bem mais alto. É o fósforo que vai turbinar a produção de flores.
E chegamos na parte que todo mundo mais quer saber. Como é que se faz para a petúnia florescer sem parar por meses e meses? Bom, não é mágica, viu? São algumas ações de manutenção bem simples, mas que precisam ser constantes. Esse aqui é o ciclo do sucesso. Passo 1. Tirou a flor que murchou. Isso sinaliza para a planta: ei, não precisa gastar energia fazendo semente, pode produzir mais flor. Passo 2. Dê uns beliscões nas pontinhas dos ramos. Isso faz ela criar mais galhos e ficar mais cheia. Passo 3. Continue adubando. E passo 4, o de sempre: sol, muito sol. Seguindo isso direitinho, o show de flores não para. Vamos ser realistas. Nenhuma planta está totalmente livre de problemas. Então vamos ver agora como identificar e combater as pragas e doenças mais comuns das petúnias de um jeito simples e que funciona. Um dos visitantes mais indesejados e mais comuns são os pulgões. São aqueles bichinhos geralmente verdes ou pretos que ficam todos amontoados bem nos brotos novos, sugando a seiva da planta. O resultado? A planta fica toda deformada, enfraquecida e com as folhas grudentas. A boa notícia é que o controle pode ser bem simples. Uma solução de água com umas gotinhas de sabão neutro ou um extrato de alho já costuma resolver. Mas o mais importante mesmo é ficar de olho, inspecionar a planta com frequência para pegar qualquer infestação bem no comecinho. Outro problema super clássico é o oídio. Ele se parece com um pó branco, um tipo de talco que cobre as folhas. Isso, na verdade, é um fungo e ele adora ambientes com pouca ventilação e umidade parada nas folhas. E a solução aqui está muito mais na prevenção, sabe? Garantir aquele espaçamento que a gente falou, evitar molhar as folhas. Mas se o problema aparecer, uma calda com leite diluído em água é um tratamento caseiro super famoso e que funciona de verdade. Bom, estamos chegando ao final do nosso guia. Vamos então recapitular os pontos mais importantes e, de quebra, descobrir umas curiosidades que deixam a petúnia ainda mais interessante. Sabia que a petúnia é mais do que só uma flor bonita? Por exemplo, o nome dela vem do tupi petum, que quer dizer tabaco, pela semelhança entre as plantas. Ela também é super importante para a ciência, usada em estudos genéticos para entender a cor das flores. E para completar, algumas variedades soltam um perfume delicioso e suave durante a noite. E para a gente fechar, essa frase resume perfeitamente a nossa conversa. Cuidar de petúnias não é sobre uma única coisa, uma dica mágica, é sobre um conjunto de cuidados que funcionam juntos. A escolha do tipo certo, o lugar com o sol, o solo que drena bem, a rega correta e a manutenção constante. É essa harmonia que traz o resultado que a gente tanto quer. E agora eu passo a bola para nossa comunidade. Qual planta vocês acham que merece o nosso próximo guia completo aqui no Jardim Verde? Deixem as sugestões aí nos comentários, a gente adora ler. Muito obrigada pela companhia, não se esqueçam de se inscrever para mais guias como este e até a próxima.